Eu sou Ana Maria Costa Ribeiro, hoje a gente está aqui na Urântia, a minha escola, e tenho uma grande satisfação de estar com a minha amiga e a minha aluna, Ana Figueiredo, que vai me fazer umas perguntas. Olá a todos, a minha questão hoje é sobre a comunicação com mortos. Me interessa muito saber qual a sua opinião em relação a isso. Uma pessoa desencarna e as pessoas que aqui estão, algumas relatam que tiveram uma comunicação de alguma forma, através de sonhos ou ouviram vozes. Qual é a sua opinião a respeito disso, Ana? Tá. E EQM também, né, que é uma coisa que está de certa forma interligada, também queria saber o que você pensa disso. EQM é a experiência de quase morte. Tá. Queria que você me dissesse qual é a sua... Então, em primeiro lugar, sobre a possibilidade de comunicação com os mortos. Com os mortos. A comunicação com os mortos, da maneira como eu percebo, claro que pode ter várias outras opiniões, mas se uma pessoa que você tem uma afinidade, ela morreu, você pode simplesmente estar dentro de um, digamos assim, dentro de um comportamento de receptividade em que você vai ficar aberta. Por exemplo, sua mãe morreu. Isso. E aí você pode ficar na sua casa, num local retirado, sem interferência de outras pessoas. E aí você diz assim, minha mãe, o meu coração quer falar com você. Claro, você não precisa usar exatamente essa palavra que às vezes nem pensa, né? Mas está ali com um pensamento ligado. Exatamente. Você tem que estar com uma profunda intenção, que é uma das coisas, por exemplo, que é quando você vai fazer uma oração, quando você vai pedir um negócio qualquer, quando você estiver querendo até mesmo uma coisa absolutamente material, porque não tem problema nenhum. Nós somos consciências encarnadas. Então quem vai se lembrar é a nossa consciência. Não sou eu, Ana Maria, nem é você, Ana, também. É a abertura da sua consciência para isso daí. Então você vai ficar dentro de uma situação de receptividade. Minha mãe, eu quero falar com você. Ou eu quero entrar em sintonia com você. Ou eu quero estar unida a você. Ou eu quero sentir uma coisa qualquer. Isso vai depender. Resposta? Por alguma questão? Isso também? Como você quiser. E aí você fica quieta. E essa resposta, ela não precisa de vir na hora. Essa resposta pode vir na hora, essa resposta pode vir na semana que vem. Porque você fez aquele contato, é um contato com outra dimensão. Mas a questão assim, essa resposta é algo que eu tenho dentro de mim, que eu sempre soube, e vem dela, de certa forma, porque eu sou 50% dela, né, hereditária, né? Então, quanto a isso, veja bem, eu não posso te dar uma certeza, mas daquilo que eu tenho experimentado, que eu tenho visto, tanto comigo como com outras pessoas, que essa resposta vem, ela pode já vir de uma coisa de dentro de você, porque é a sua consciência que sabe, ou é a sua alma que sabe, mas ela pode vir de outras dimensões, ela pode vir do astral, da própria consciência de minha mãe, que você acha que é possível? Sim. Veja bem, eu vou dar um exemplo que talvez vocês entendam. Uma vez eu levei um tombo e eu fraturei a minha vértebra lombar. E alguns amigos médicos e tal, antes de ver diagnóstico, qualquer coisa, ficaram assim, cuidado, porque isso pode paralisar você. Isso pode dar não sei o quê. Então, independente, lógico que eu fui ao médico, claro, independente disso, aí eu me recolhi
num determinado momento, totalmente sozinha, e eu pensei assim, como ficará a minha coluna? Como ficará essa minha vértebra no sentido de eu poder andar ou não? E fiquei quieta. Mais ou menos daqui a 1 minuto, coisa assim, foi rápido, veio uma imagem de eu no alto do Himalaia. Eu não tenho nada a ver com o Himalaia, não é nem a minha praia, mas eu me vi lá no alto do Himalaia, ou no alto do Everest, ou no alto de um negócio qualquer, lá por essa região. E como eu tinha visto uma vez um filme, que eu já me esqueci o nome, que é um filme... Antes de partir, a lista? Não, nada disso. Foi um filme, acho que japonês, chinês, que é das danças com as espadas. É um filme de Kung Fu. Não sei se foi o Bruce Lee, não me lembro. Mas que aliás, eu gosto muito do Bruce Lee. Mas enfim, era um guerreiro que ele estava com uma espada. Eu me lembro perfeitamente desse filme, mas eu não estou me lembrando do nome. E que ele estava voando, suas espadas voadoras, uma coisa assim. Então eles estavam voando. Voando quer dizer andando. Não quer dizer uma paralisia. Não está paralisado, né? E eu estava fazendo dentro do movimento. Você fazia parte desse... Você estava lá? Eu fazia com a minha espada, assim? claro. Com a minha espada, com aquelas roupas, não sei o quê. Me vi assim, e isso foi imediato um recado que eu senti aqui dentro. Não vai acontecer nada, você vai ficar bem. E foi isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você pode falar com o astral, que você pode falar com os mortos, que você pode falar com outras dimensões, você vai ter a resposta. Se houver a profunda intenção. Porque é a profunda intenção que faz essa conexão. O mundo invisível, ele te ajuda indubitavelmente, se você pedir ajuda. Não é uma coisa supérflua. De sair de lá de dentro, uma necessidade. Tem que sair de lá de dentro. Porque senão a pessoa começa a fazer. Você vê aí várias pessoas, eu peço isso, eu peço aquilo, e não resolveu nada. Claro que não, você está da boca para fora. Não há uma conexão com algo mais alto, não vai ter. Os cabalistas, eles até chamam de Kevanar, que significa a profunda intenção. Se você vai pedir uma coisa com profunda intenção, vem a resposta, mas vem mesmo. Não precisa de vir imediata. Então você não tem que ficar preocupada. Aí como você fez essa conexão com mãe ou com uma outra pessoa qualquer, que tenha morrido, até os seus antepassados, você pode fazer essas conexões com os seus tataravós. Você pode fazer essa conexão com os tataravós dos seus tataravós. Que, aliás, é uma coisa da constelação familiar e da metagenealogia. Mas você pode perfeitamente fazer isso. Se você abrir o seu coração, ou o seu chakra cardíaco, e o seu plexo solar, e aqui o chakra frontal, se você abrir para isso, não tem a menor dúvida. Você tem que abrir, você tem que ter a profunda intenção. Você tem que estar com emoção. Sem a emoção não vai. Eu tive 2 com a minha mãe, né? Minha mãe está 7 meses já de desencarnada. Então a gente vai. Essas pessoas mortas, que não importa se foi uma pessoa direta como a mãe. Isso pode ser a mãe e isso pode ser muito antigo. Qualquer ancestral, ele tem uma resposta. Os xamãs sabem disso. As culturas peles vermelhas e outras sabem disso. São os ancestrais. Eles falam e eles orientam. Agora, se você quer uma explicação científica disso, eu não tenho nenhuma não. Mas a física quântica teórica, ela explica muita coisa. Porque é como se tudo tivesse aí nesse astral. E aí você faz essa conexão e você vai ter a resposta.
Quanto ao EQM... É isso que eu ia te falar, porque ter uma resposta científica, há um documentário disponível na Netflix, que é do Morgan Freeman, que fala sobre Deus, e lá em Nova York ele se comunica com um médico, que é muito estudioso sobre EQM, né, experiência quase-morte, e esse médico já constatou que a consciência não pode ser fruto do cérebro, porque eles têm pacientes dados como mortos e eles voltam ao corpo depois de um tempo, relatando acontecimentos que as pessoas que lá estavam no hospital, na sala onde ele se encontrava, realmente se lembram que aconteceram episódios que já sabiam que ele estava em condições já mortas, né? Estava em uma condição morta. E aí a pessoa volta, relata, e eles têm já um grande número de relatos, ele está estudando sobre isso. Bom, então a medicina já chegou a essa conclusão de que a consciência não pode ser fruto do cérebro, e sim de algo maior, né? Fora do corpo. A consciência permanece, ele só não sabe dizer quanto que isso permaneceria, né? Mas aí isso é com a medicina. Tá. Veja bem, eu não vou dar nenhum palpite dentro da área médica, que não é a minha área. Eu posso dizer que eu tive alguns clientes, eu estou me lembrando agora de 4 clientes que passaram pela EQM, pela experiência de quase-morte. Uma pessoa foi através de uma cirurgia, que foi dada como morta e depois ela retornou. Outra foi uma questão de acidente. A outra também foi, aliás, foram 2 de cirurgia e 2 de acidente. Mas enfim, e que elas relataram a mesma coisa que vocês talvez já tenham visto em algum lugar, que elas sentiram que estavam totalmente transportadas para um outro plano, um outro nível, não tinha nada a ver com a situação aqui, e que muitas vezes dizia, eu não quero voltar, porque estou me sentindo bem. Muito bem, há muitos relatos que falam que não querem voltar após essa experiência. E que eles ouvem vozes dizendo que você tem que retornar, não é a sua hora. Né? Essas elas ouviram também muitas vezes, umas chegaram a ouvir as vozes ou dos médicos ou dos auxiliares lá no acidente ou lá o que for, mas que já tinha dito que elas não, o diagnóstico que elas não estavam vivas. Mas depois aí faz essa volta, esse retorno. Então essa situação que muitas vezes dizem, não volte, você tem que voltar, isso eu traduzo como uma pessoa ainda tendo que ter alguma experiência de vida aqui. E que isso me faz lembrar uma frase que o Dr. Fritz falou uma vez, dizendo, eu só curo o homem bélico. Isso quer dizer que só curava aquelas pessoas que tinham alguma coisa ainda a fazer. Então, dentro dessas EQM, a pessoa volta, há uma transformação muito grande. E uma coisa que eu observei é que naquelas que têm essa transformação grande, elas entram dentro de um outro nível de vida, mas existem outras que não querem fazer a tal transformação. Então elas se mantêm dentro do antigo comportamento. Aí elas sofrem. Aí elas pegam situações bastante difíceis, porque aquilo ali é como se fosse assim um recado, transforme. Deu para entender? Uma conexão, ela recebeu uma informação, ela teve uma expansão de consciência e quis continuar ali naquela limitação. Em resumo, essa é a questão toda, tanto de EQM como de conversa com os mortos, que todas as antigas culturas tinham um tremendo respeito com isso, inclusive em enterrar os mortos. E depois, quando você vai
no Dia dos Mortos no cemitério para você entregar flores, é conversar com os mortos, mas você não precisa ir nesse dia. Isso você pode fazer. E essa resposta, quando você estiver aflita ou aflito com alguma coisa, você pode diretamente fazer essa conexão. Isso vai ter uma resposta. A única coisa é que às vezes é com a mãe, por exemplo, mas às vezes é com outro ser. Porque, na verdade, o que importa é a tal resposta, a conexão. Muitas vezes você fica preocupado, apegado em quero ter essa conexão com a mãe, com o pai, com não sei o quê, você não deixa o morto em paz. Também, né? Então, o morto, ele tem que ficar em paz, e não é para você falar com o morto no sentido assim, você está bem? Não, não. É no sentido de uma entrega como, por exemplo, isso que eu estou fazendo agora, você pode dizer assim, isso que eu estou fazendo agora na minha vida, esse estudo que eu estou fazendo, que você está lá se dedicando, eu entrego a você. É isso uma homenagem. Que isso é uma das coisas também da constelação familiar. Ou seja, os mortos, não interessa a identidade deles, mas eles estão ligados desse plano aí. Fale com os seus mortos, se você quiser. Fale com os seus ancestrais, mas não exija nada deles. Deixa que eles vão te dar uma resposta. Essa resposta normalmente é codificada. Você tem que decodificar com essa que eu falei da dança das espadas. Quase que tudo é sempre código.